Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos passando aqui para, uma vez mais, fazer o estudo bíblico, desta feita, a lição de número 13, que fala do profeta Eliseu, sucessor de Elias. Lição de número 13, Eliseu, unção dobrada como legado. O que é que nós vemos nesta lição? Você que tem a revista, você pode estar acompanhando. Senhor Deus, nos dê sabedoria e graça, nos use para ministrar, ó Deus, esse estudo com sabedoria, graça e poder. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o legado de Elias foi imenso, como nós vimos na aula da semana passada. Um legado imenso, vasto, um homem segundo o coração de Deus, um homem temente. Não é à toa que Deus o toma para si. Ele enfrentou a oposição de Jezabel, de Acabe, toda aquela apostasia, a idolatria, um povo que está seguindo as doutrinas pagãs, um povo que está seguindo agora as falsas profecias, e Elias surge nesse cenário e se opõe a todo esses ataques do maligno, vence, mas Deus agora diz para ele preparar um sucessor. E o Elias prepara o seu sucessor, que é o Eliseu, que devido à porção dobrada do Espírito derramado sobre ele também vai enfrentar todos os ataques, ciladas do maligno. É bom a gente aprender com esses personagens, homens que dedicaram sua vida a Deus, ao reino de Deus, à palavra de Deus. Nós temos muita coisa a aprender com esses homens. Ao ler 2 Reis, no capítulo 6, versículo 8, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 até o 17, nós vamos estar vendo aí o profeta Eliseu sendo forjado por Deus, o seu caráter sendo forjado por Deus Todo-Poderoso, sendo preparado. Esse homem que ficou ao lado de Elias antes de ser arrebatado, o Eliseu é testado por Elias, mas passa em todos os testes, porque Elias disse para ele: se você viu o momento em que o meu Senhor me tomar para si, você pode pedir o que você quiser e será concedido. E o Eliseu, ele pede porção dobrada do Espírito que havia em Elias. E Elias disse: você precisa ficar ligado. Irmãos, as coisas de Deus, ela não é como as coisas do homem. As coisas de Deus é a sério. O homem tem que ficar ligado, ligadinho no trono do Todo-Poderoso, sem abrir nenhuma brecha para o mal. O Eliseu estava sendo provado, testado. Quantos de nós estamos sendo testados por Deus, provados por Deus? Quantas pessoas murmuram porque queriam ser isso ou aquilo, estar nesta ou naquela posição, não estão? E Deus, ele sabe todas as coisas. Deus conhece o coração do homem. Deus testa o coração do homem. Deus testa de diversas formas. O homem que muitas vezes, por não estar ligado, não compreende que é Deus testando. Quantas situações Deus permite, mas é para que a gente amadureça. O Eliseu agora recebe a capa de Elias. A capa ali não é o Espírito Santo, como alguns gostam de comparar. Não. O Espírito Santo não é uma capa, Essa capa que Eliseu recebe é uma confirmação de que o ministério dele estava sendo aprovado, que ele tinha sido de verdade escolhido
não só por Elias, mas também por Deus, para dar continuação ao ministério brilhante de Elias. Ele tinha sido aprovado por Deus, ele tinha sido aprovado pelo Senhor, e agora o Eliseu está ligado, porque quando ele vem passando pelo Rio Jordão com Elias, Elias bate com a capa no mar, no rio, e o rio se abre. Eliseu agora, com essa capa, também faz este sinal. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que há uma aprovação de Deus, porque quando ele bate a capa, ele diz: cadê o Deus de Elias? E aí o rio se abre. Ele não diz: eu estou com a capa de Elias. Ele diz: ó, cadê o Deus de Elias? E o rio se abre pelo poder de Deus. Então ali, irmão, começa todo agora o ministério desse homem irrepreensível. Ele vai agora, movido pelo Espírito de Deus, ele é usado para profetizar filho para um casal de velhinhos. Acontece. O azeite da mulher, o azeite da viúva que multiplicou-se. Também nós temos as águas de um manancial que estava gerando morte, não produzia nada naquela região, e o Eliseu agora realiza um grande milagre ali, purificando as águas. Nós temos também, meus irmãos, um homem da Síria, um chefe, que também é curado de lepra, pelo poder de Deus. Nós temos o machado que flutua, 2 Reis capítulo 6, nós temos o machado que flutua. Nós temos também, meus irmãos, quando ele profetiza, que a abundância de víveres, e isto acontece, um general duvida, e ele fica de fora da bênção de Deus. Ao estudarmos a conduta irrepreensível de Eliseu, nós podemos aprender diversas coisas, porque o Eliseu foi discipulado por Elias, e no seu início ele larga tudo, como prova de que aquele que quer seguir a Deus precisa abandonar o velho homem, largar o passado de lado sem saudade dele. Como Eliseu fez, queimou os carros que ele arava, e os bois que ele usava, ele assou e deu aos pobres, aos seus vizinhos, despediu dos pais e seguiu Elias. Isso demonstra que ele estava se desfazendo do seu passado, daquilo que o seu coração estava preso, para viver agora uma nova dimensão. Estás, pois, disposto a isto? Deus nos chama para isto. Deus nos chama para uma experiência mais profunda. Uma experiência sem saudade do passado. Uma experiência com alvo agora de estar à disposição de Deus. Estar à disposição do Senhor e da sua obra. Quando a gente medita na passagem que o azeite é multiplicado, a gente percebe a importância do azeite na vida do cristão. O azeite na nova aliança agora é trazido como o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E aí Jesus vai fazer uma parábola das 10 virgens em Mateus 25, onde narra a importância desse azeite, que é o Espírito Santo. O cristão sem esse azeite, ele é fraco, ele é vencido, ele é derrotado, ele se emaranha fácil nas coisas desse mundo, ele se embaraça fácil. Esse homem, Eliseu, de caráter irrepreensível, de caráter que não tinha do que chamar a atenção, ele ajuda esse casal a ter filhos. Ele também vai agora ajudar um homem muito rico, chefe de um exército, venceu muitas guerras, mas não vencia a lepra. E pela indicação da menina, que era sua empregada e que era israelita, ele agora vai chegar ao profeta de Deus e será curado da sua lepra. Isso mostra a importância
de conhecer o Deus que a gente serve, a importância de conhecer esta fé maravilhosa que a gente prega. Não é só falar de lábios, mas a gente também viver esta fé, acreditando nesse Deus Todo-Poderoso. Essa menina mesmo escravizada, ela demonstra a sua fé porque ela indica para o profeta, para o seu senhor, que tem um homem que cura, tem um homem cheio de Deus, que o que ele profetiza acontece. E essa menina glorifica o Senhor com isto. E nós aprendemos que, como cristãos, precisamos testemunhar de Deus para outras pessoas. E tem algumas perguntinhas que a gente pode estar fazendo. Você sabe em quem tem crido? Em quem você crê de verdade? Você tem testemunhado deste Deus? Você tem influenciado as pessoas a conhecer Jesus? As tuas conversas com outras pessoas têm levado elas a Jesus, a desejar Jesus? Esse é o nosso dever como cristãos, como servos de Deus. Esse é o nosso dever. Quantas pessoas a gente pode levar a Deus através do nosso testemunho? As pessoas não querem saber da luta que você está passando. O ímpio não quer saber se um irmão da igreja falou de você, aquela coisa toda, e que você está chateado. O ímpio não quer ver você falando do seu pastor. O ímpio não quer ouvir você falando do seu irmão que você discorda, que isso e aquilo. O ímpio não quer saber daquela pregação que você discordou. O ímpio quer saber de Jesus. É de Jesus. Será que temos falado de Jesus? O nosso falar tem sido ocupado mais em Jesus ou das coisas desse mundo ou das vidas alheias? Vamos refletir. Aprendemos também nesta passagem, quando Eliseu, afrontado pelos reis da Síria, e que ele está lá escondido, ele não hesitou se desesperar. Ele continuou confiando em Deus. Ele confiou em Deus porque ele sabia que maior é quem estava com ele do que quem estava no mundo. Quando Geazi, servo de Eliseu, tenta se desesperar, ele disse: olha, não se preocupa, maior é o que estão conosco do que o que vem contra nós. E colocou a mão na cabeça de Geazi e disse: Senhor, abre a visão desse. E quando Geazi sai fora de casa, ele olha e vê cavalos de fogo, os cavaleiros que estavam ali à volta. Maior é o que estão conosco. A gente precisa permitir Deus abrir a nossa visão, para que a gente enxergue além do que a gente está vendo, irmãos. Muitas vezes tem pessoas que só enxergam problemas, só enxergam o defeito do outro, o pecado do outro. Vamos começar a enxergar os exércitos de Deus. Vamos começar a enxergar o fogo de Deus descendo. Vamos enxergar Deus operando. Vamos enxergar o Senhor agindo ao nosso favor, em favor do seu povo. Quando o Naamã, ali ordenado a mergulhar, são pontos que a gente precisa chamar a atenção, e que ele mergulha, é Deus dizendo que a gente precisa mergulhar também, deixar o orgulho lá embaixo, no fundo das águas. Quantas pessoas se batizaram? Mas o velho homem parece que estava esperando na margem do rio, não sepultou. A gente precisa sepultar esse velho homem, orgulhoso, prepotente, desobediente, desaforado, hipócrita, falso, esse homem que não é verdadeiro, esse homem que não tem um coração puro, precisa deixar no fundo do rio. Era isso que queria mostrar a passagem de Naamã. É preciso deixar no fundo das águas. Aquele que não nascer de novo, de forma alguma, não conhece Deus, não verá Deus. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. E nós vimos que após a operação do milagre de Naamã, o servo dele não puxou nada a ele. Era avarento, era cobiçoso o Geazi. Ficou leproso e a descendência dele também ficou toda leprosa. Mostrando que a gente não pode fazer a obra de Deus de forma gananciosa,
pensando em lucro, pensando em dinheiro, pensando em recompensas, em elogios. A obra de Deus não pode ser feita. O Geazi seria sucessor de Eliseu, mas foi reprovado no quesito aí agora. Foi reprovado nesse quesito aí da finança, não aguentou ver dinheiro, mudou tudo, mente até, né? Quantas pessoas também são dessa forma, gananciosos. São tão gananciosos que nem do dízimo eles concordam. Nem com dízimo concorda. Toca no que é de Deus. Assim como Geazi. Assim como Geazi. E por isso a lepra espiritual se apossa, trazendo miséria, trazendo fraqueza, frieza. Porque quanto mais a gente bate testa com as coisas de Deus, mais derrotado a gente é. Quanto mais a gente bate de frente, irmão, quanto mais a gente resiste para ser do nosso jeito, do jeito que a gente acha, mais derrotado a gente fica. A gente precisa tomar cuidado com isso. Quando o manancial de águas é restaurado, esse manancial lembra a gente. Tem que brotar de nós água viva, água da vida, não morte, não destruição. Não pode sair de uma fonte 2 tipos de água, só sai um tipo de água só. Né? O que aprendemos com o caráter de Eliseu? Por que eu estou resumindo toda a história? Porque, na verdade, o que se passa com Eliseu é, na verdade, a imitação de Elias. Então, eu não quero ser repetitivo. O que nós aprendemos com o caráter de Eliseu? Eliseu, assim como Elias, era obediente, submisso às ordens de Deus, levando uma vida completamente entregue ao Senhor. Ele levava a vida santa, apartada dos interesses mundanos, e era impelido pelo Espírito Santo. Ele era dominado, controlado pelo Espírito Santo. Ele deixou tudo, deixou bens, deixou família, sociedade, para ser profeta e sucessor de Elias. Tinha um testemunho de integridade inquestionável, sendo apontado como um santo homem de Deus. Eu sei que no momento em que Eliseu está deixando tudo para agora fazer a vontade de Deus, para seguir o profeta Elias, aprender de Deus, não estava no coração dele ser reconhecido pelos homens, ser destacado pelos homens, de ser agora gabaritado pelos homens de forma alguma. Mas Deus, que conhece o coração do homem, aprova o ministério dele e faz ele frutificar. Deus conhece, não vê cobiça, não vê rebelião, não vê falsidade com a sua liderança, com seus superiores, vê um coração transparente. Irmão, se tem algo muito interessante que Deus olha para o coração do homem: a obediência, a sinceridade, a submissão às suas lideranças. Não é o simples temer a homem, é obediência, obedecer às lideranças como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. E Deus, que vê essa obediência, honra a nossa vida, honra o nosso ministério pessoal com Deus, honra toda a nossa vida em todos os aspectos. Não estava nos objetivos de Eliseu ser exaltado pelas pessoas, mas as pessoas viam nele, porque era transparente. Não se pode esconder a luz, não se pode esconder o que está aceso. Um caráter resplandecente, ele transcende, ele exterioriza, e as pessoas que têm visão sensível, ela vai perceber. Os cristãos são discípulos de Jesus Cristo. Em sua palavra, o Senhor diz que os crentes fariam obras maiores do que a que ele operou. O Elias é um tipo de Cristo. O Eliseu, a igreja. Os discípulos do Senhor. Tal como o seu Senhor,
os seus discípulos o faz para que o nome do Senhor seja glorificado. João 14:12. Os verdadeiros discípulos devem acreditar, olha quanta reflexão sobre o caráter de cristão de Eliseu. Os verdadeiros discípulos devem acreditar nessa promessa, levando a mensagem de salvação a tempo e a fora de tempo, colocando em prática a sua poderosa palavra, dando testemunho do poder de Cristo. Portanto, a história de Eliseu ensina a valiosíssima lição do discipulado. Hoje os crentes são os discípulos de Jesus e devem executar com muita coragem e amor os seus ensinos, com o intuito de conduzir as pessoas ao conhecimento bíblico e ao caminho de verdade que é Jesus. Mais do que já ter, tem pessoas que comemoram, eu tenho tantos anos na igreja, mas o que é que você aprendeu para ensinar a outras pessoas? Você tem ensinado as outras pessoas? Ou você tem usado esse tempo todo, né, as pregações que você já ouviu, os anos, só apenas para se gloriar, para se colocar acima, superior a alguém? O tempo tem que possibilitar crescimento, e esse crescimento gerar frutos. Quantas pessoas já aprenderam com você? Quantas pessoas você já formou? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus e cuidou, levou para a fila do batismo e também hoje essas pessoas estão fazendo o mesmo? Quantas? Percebe que muitas vezes a gente está sendo essa água, esse manancial que só produz morte? É por isso que quando eu vejo muito crente falastrão, muito crente que sabe falar mal de todo mundo, que sabe dar ordem, que sabe dizer como o pastor deveria pastorear, mas não faz nada a não ser isto. Só sabem criticar, só sabem dar opinião que, sabe, crítica destrutiva. Só isto. É frutificar, meus irmãos. É frutificar, é dar frutos. Afinal, o machado está posto à raiz de toda árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, o Senhor, o dono da obra, corta. Quer crescimento espiritual? Comece a gerar fruto. Comece a gerar, porque Deus tem dado os adubos certos para... O Espírito Santo tem tratado da gente, tem adubado, tem estercado, para que a gente frutifique, o nome do Senhor seja glorificado. O que é que aprendemos agora dos aspectos doutrinários da vida de Eliseu? Deve-se buscar o Espírito Santo. Esse deve ser a fome do cristão. Esse deve ser a fome do obreiro. Esse deve ser a fome do novo decidido. Esse deve ser a fome do pastor. Buscar o Espírito Santo. Só se vive uma vida diferenciada, só se vive uma vida diferente, uma vida frutífica a partir do momento que se busca o Espírito Santo. O Espírito Santo é um doador de talentos, o Espírito Santo é um doador, o Espírito Santo é um fortalecedor, o Espírito Santo é um professor, um consolador, um instrutor para aqueles que desejam. Então é preciso viver, porque esse Espírito Santo ele é fundamental para o crente. João 14:26 vai mostrar isso aí. Outro ponto, é necessário mergulhar nas águas para ser limpo, com o coração submisso à palavra de Deus. Após passar pelas águas, o crente passa a ser nova criatura e regenerada. A gente pode ver isso em Marcos 16, versículo 16. É preciso. Só que parece, meus irmãos, que muitas pessoas descem as águas batismais e saem de lá piores. Perdoe o meu pessimismo, pode parecer nessa minha fala, mas eu gosto de ser muito verdadeiro. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero falar aqui bonitinho. Eu quero falar de toda a minha alma, porque darei conta no grande dia da minha vida e da sua vida que eu estou ensinando também, e de cada palavra que está saindo da minha boca aqui. Existem pessoas que antes de ir para o batismo é uma bênção, depois que passam pelo batismo ficam rebeldes,
já se acham superiores. E aí chegam a ser obreiros, já se acha superior do que todo mundo. Chega a dirigir igreja, já se acha que é... E aí chega a outros títulos, e se Deus não tiver misericórdia, não cortar antes, eles acabam se achando até um semideus. Muito cuidado com esta síndrome. É preciso mergulhar. É preciso mergulhar e deixar no fundo do rio, no fundo das águas batismais, o velho homem mesmo. Crer no poder de Jesus Cristo. Crer no poder da palavra do Senhor. Outra questão doutrinária. O crente deve refrear sua língua. Refrear a língua. E apenas falar com Deus a respeito de seus problemas, em oração e meditação da palavra. Efésios 6,18. Queridos, aquela mulher, quando recebe agora o seu filho, aquele casal que não tinha filho, e o filho morre, ela não saiu gritando, ninguém sabia da vida daquela mulher. Quantos cristãos que os vizinhos sabem da vida, o que acontece dentro de casa, pelo tom de voz que fala? Todo mundo sabe das brigas que tem, que vergonha. Todo mundo da igreja sabe, os irmãos tudo já sabem, nos mínimos detalhes já tem um raio-x da vida, porque é muito linguarudo, fala muito, é muito linguaruda, fala tudo, fala de tudo, fala... Aquela mulher ensina uma lição muito grande. Controle a sua língua, saiba o que você vai falar. E saiba para quem você vai falar. Controlar a língua, refrear a língua. O Espírito Santo pode nos ensinar a fazer isto. Nem tudo pode ser falado. Nem tudo que você vê pode ser falado. Nem tudo que você ouve pode ser repetido. Nem tudo que passa aqui dentro pode ser repetido para todas as pessoas. É preciso aprender a desabafar com Deus. Aquela mulher desabafa com o profeta. É preciso a gente aprender isto. Aquele que diz fazer parte do povo de Deus e não acredita na palavra de Deus, não tem vida. João 8,24. O evangelho é a causa de ganho. Judas 1,11. Isso é para mostrar que a ganância não cabe. Não faça a obra de Deus pensando em recompensa. Não vá ministrar quando for convidado pensando em quanto você vai ganhar. Vá pensando em quantas almas Deus pode te usar para ganhar. Vá pensando em quantas vidas pode ser edificada, restaurada. Vá tendo, aleluias. Vá pensando isto. Vá pensando que você já está sendo premiado. Você já foi premiado, a salvação, a graça, o perdão. Vá pensando nisto. Vá dizendo, ó Cristo, eu não sou digno de tanta coisa assim. Sabe, vá pensando nisto. Deixa o resto com o dono da sua vida, com aquele que conhece. Ele não vai precisar você se justificar, porque ele te conhece. Ele conhece, ele não vai deixar você mendigar.